Bem-vindos à grande entrevista Açoriano Oriental Açores TSF, hoje com Vasco Cordeiro, presidente do PS dos Açores. Obrigado por ter vindo à Açores TSF e ao Açoriano Oriental. Vasco Cordeiro, após a decisão da Iniciativa Liberal e do deputado independente Carlos Furtado de rasgarem os acordos de incidência parlamentar que tinham com o PSD, o Vasco Cordeiro afirmou que o governo estava moribundo, isto em março. Entretanto, estamos em junho, o governo continua ativo, continua vivo, e eu pergunto-lhe se neste espaço de tempo alguma vez equacionou apresentar uma moção de censura. Boa tarde, Paulo Simões, boa tarde também a todos aqueles que nos ouvem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Açoriano Oriental e à TSF a oportunidade que me dá de podermos trocar algumas impressões sobre a atualidade política e os assuntos que o Paulo Simões entende relevantes. Bom, não, eu penso que aquilo que aconteceu da parte da Iniciativa Liberal, no que tem a ver com o cerne da questão, e que é o de haver uma coligação negativa que neste momento governa os Açores. E negativa em que sentido? Porque o que os une e o que os motiva é afastar o PS do governo, não criar uma situação em que o PS, desde logo que foi o partido que venceu as últimas eleições regionais, possa eventualmente voltar ao governo. Nada disso se alterou. E, aliás, o que a realidade demonstra é que há muito fogo de vista, há muita conversa, mas esses 5 partidos estão unidos e, portanto, nesse objetivo. É pena, porque não é propriamente um objetivo de um projeto estruturado, coerente, de futuro para os Açores. É mais nessa componente por reação ao PS. Julgo que os Açores e os açorianos perdem com isso, mas lá iremos se entender relevante. Mas isso não se alterou nada e, portanto, mantém-se desta forma como sempre esteve. Em segundo lugar, a razão pela qual temos este estado de coisas e um estado de coisas que em vários setores da nossa região, da nossa economia, se vai revelando cada vez mais problemático, mais nefasto. Manter esse estado de coisas não é porque o Partido Socialista não apresenta uma moção de censura. É porque, efetivamente, esses 5 partidos entendem que sustentar este governo e suportar este governo. Mas receou, por exemplo, que uma moção de censura podia não passar? Porque se o governo estava moribundo, podia dar a estocada final. Não. O governo está moribundo do ponto de vista político, aliás. Se nós analisarmos Mas ficou fragilizado com a saída dos acordos por parte da Iniciativa Liberal e de Carlos Furtado, o deputado independente? Eu acho que isso serviu mais o interesse do Iniciativa Liberal do que propriamente o interesse dos Açores. Naquilo que tem a ver, isso prende-se um bocadinho com a questão que o Paulo coloca quanto ao governo estar moribundo. Se nós virmos bem, desde o início desta experiência, não há propriamente um projeto agregador desses 5 partidos que se possa ver claramente quais são as linhas mestras, quais são os objetivos que diferenciem daquilo que o governo do Partido Socialista fez. Desde obras públicas que estão em execução e que são obras que foram iniciadas, executadas ou planeadas pelos governos do PS, desde o aproveitamento de fundos comunitários, ou melhor, os programas de fundos comunitários que são ainda negociados pelos governos do Partido Socialista. O que me parece, 3 anos depois, ressaltar com particular evidência é que, muito bem, esses 5 partidos aproveitaram do facto de terem uma maioria parlamentar na Assembleia para afastar o PS do governo, mas não aproveitaram essa maioria para fazer aquilo que 3 anos depois eu também tenho que reconhecer, me parece que os açorianos pediam e necessitavam. Vasco Cordeiro, o que é que então falhou no PS para não ter conseguido uma maioria confortável capaz de potenciar um novo governo socialista? Faltaram votos, Paulo Simões. E porquê? Porque por várias as pessoas não se reviram nas políticas do Partido Socialista. Porque houve erros que foram cometidos. Porque 24 anos é muito tempo. Porque houve assuntos que não foram resolvidos na altura em que deviam ter sido resolvidos.
porque houve medidas que não seria de nada prejudicial para elas se tivessem aguentado mais algum tempo, ouvido mais as pessoas. E julgo isso é a meia-culpa que faz? Claramente, porque se alguém tem essa responsabilidade, sou eu, como presidente do PS Açores e como presidente do governo. E, portanto, essa é a minha responsabilidade. Eu acho que os açorianos conforme é natural, não é? Julgo que se percebe que eu tenha refletido muito sobre os resultados eleitorais, sobre aquilo que se ouvia na rua, sobre aquilo que depois não se veio a evidenciar nas mesas de voto, e obviamente percebe-se que tenha pensado muito bem. E acho que os açorianos foram claros, transmitiram uma mensagem clara, e acho que agora um dos grandes desafios que o Partido Socialista tem é de demonstrar, nós percebemos aquilo que os senhores nos quiseram transmitir, o que os açorianos nos quiseram transmitir, e continuarmos centrados no essencial, o futuro dos Açores e a melhoria das condições de vida para os açorianos. Futuro dos Açores, vamos avançar até o dia 29 de maio, dia da região, em que 3 partidos não estiveram presentes nas cerimónias do Dia da Região, a Iniciativa Liberal, o Chega e o PAN, cada um com a sua própria justificação. Pergunto-lhe se entende a ausência dos partidos com representação na Assembleia da República desta cerimónia dos Açores. É muito difícil entender isso. Eu não quero ser juiz das razões de ninguém, mas assumir um cargo como este, como representante do povo, que é isso que nós somos, ou procuramos ser da melhor forma, implica também um conjunto de obrigações, um conjunto de deveres, alguns deles que estão plasmados no Estatuto Político-Administrativo da nossa região. E face a algumas das justificações que foram apresentadas para essa ausência, custa-me muito a perceber essa decisão desses partidos. Mas vivemos em liberdade, são livres de fazerem o que entenderem, mas qualquer uma das justificações parece-me francamente pouco para aquilo que está em causa. No seu caso, esteve presente, mas mais uma vez optou por não discursar. Porquê? Porque esta é também uma forma de salientar que esta região que nós somos também se faz de outras vozes, de outros contributos, que não apenas naquilo que são as lideranças políticas. Eu fiz intervenções como presidente do governo, na altura... Mas desde que está na oposição nunca usou da palavra. Nunca o fiz. Foi algo que também... Uma das mudanças, porque acho que é importante, e repare, quem tem feito intervenções em nome do Partido Socialista, com grande qualidade e com grande brio, têm sido deputados desde o Pico, São Jorge, as Flores, e que trazem um olhar a esta cerimónia, ou pelo menos a esta a razão, trazem uma perspectiva que me parece também importante estar presente. E faço esta pergunta porque, por exemplo, acredito que seria interessante os açorianos ouvirem a sua opinião sobre, por exemplo, se subscreve a crítica de Carlos César, a propósito do Dia da Região, de que esta é uma autonomia queixosa e improdutiva. Subscreve esta ideia de Carlos César? Eu percebo perfeitamente, aliás, ouvindo os discursos deste ano do Dia da Região, percebo perfeitamente aquilo que o Carlos César pretende transmitir, e também é claro, julgo que os açorianos também sabem disso, que há uma diferença de entendimento da minha parte e do PS em relação a algumas das coisas que ali foram feitas. Mas posso lhe dizer aquilo que me parece. Eu acho que o Dia da Região deve ser uma oportunidade, não apenas... Primeiro, deve ser uma oportunidade para refletirmos sobre nós próprios. E deve ser uma oportunidade não apenas para olhar para o passado, enaltecer o passado, enaltecer a gesta açoriana, mas sobretudo olhar para a frente. Que linhas é que se lançam a debate? Que ideias é que se colocam em cima da mesa para serem debatidas? E isso não aconteceu no Dia da Região? Eu acho que não. Eu acho que isso não aconteceu. Se tivesse usado a palavra, não poderia ter feito essa ressalva que está agora aqui a fazer?
Não, mas foi isso exatamente que o PS fez. Mas não através de si, que tem outro peso. Sim, mas fê-lo. E eu não estou ali a título pessoal. Eu estou ali em representação, ou na qualidade, integrado num partido político que, de forma muito clara, salientou quais eram as nossas preocupações, o que é que nós achamos que está a necessitar de uma atenção redobrada, as questões da coesão, as questões dos desafios que temos pela frente, como, por exemplo, o desafio demográfico. Esse é o nosso entendimento. Outros tiveram outro entendimento, é certo, mas julgo que se perdeu esta oportunidade. Mas os discursos foram muito marcados pela tensão crescente entre os governos da República e dos Açores. E eu pergunto-lhe como é que está a olhar, como é que vê para esta tensão entre o governo de António Costa, Partido Socialista, e o governo da direita nos Açores. Há aqui uma tensão crescente, isso é evidente. Olha, eu estou na posição até que já fui, enfim, de forma umas vezes mais expressa do que outras, invetivado pelo atual governo regional, pelo atual presidente do governo regional, de ter uma má relação, de ter tido uma má relação com o governo da República do meu partido. Eu acho que isso não é verdade. Há assuntos, obviamente, em que nós não concordamos, aliás, alguns dos quais, no âmbito deste desafio que foi a pandemia, isso é claro. Mas há um conjunto de decisões tomadas pelo atual Governo da República que são muito importantes para a região. Hoje já ninguém se lembra que até este Governo da República entrar em funções, inicialmente, um açoriano que necessitasse de cuidados médicos do Serviço Nacional de Saúde tinha que pagar por isso. Esse assunto está resolvido. E variadíssimos outros exemplos, num montante de recursos financeiros que nos fundos comunitários foi disponibilizado à região. Eu olho para aquilo que aconteceu no Dia da Região, que aconteceu claramente de forma concertada, de forma alinhada entre os 5 partidos, ou melhor, aqueles que intervieram desses 5 partidos que intervieram nessa sessão, como um escape a uma pressão interna nos Açores cada vez maior e a resultados que obrigam à procura de um inimigo externo. Então deixa-me colocar esta questão. Em 2018, Carlos César revelava que o Orçamento de Estado para esse ano já reservava verbas, por exemplo, para o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Estamos em 2023 e a cadeia continua por construir. Não é motivo para que o Governo Regional, seja de que cor for, questionar a República e criticar a inação do Governo de Lisboa em relação a esta matéria, por exemplo? Paulo Simões, eu acho que este é um dos exemplos de um processo que se arrasta há tempo demais. Mas não se arrasta só desde 2018. Não, vem de trás. Desde a década de 50. Aliás, nos seus governos também não conseguiu resolver. Arrasta-se desde as décadas de 50 e de 60 do século passado. E o que eu acho curioso é que o governo que tomou a decisão, finalmente, de avançar com esse investimento, seja o governo que é mais criticado. Avançou pouquinho, porque ainda não há prisão, não há cadeia. E avançou também em parte porque o Governo Regional pôs um terreno em cima da mesa, um terreno que foi avaliado pelos serviços do Ministério da Justiça como adequado. Também deu discussão pública. Pois é natural. Mas isso foi uma forma Mas está também satisfeito de dizer... com o processo em que está a cadeia de Ponta Delgada, por exemplo? Não, obviamente que não. Tem razão os Açores em criticar Lisboa ou não? Repare, os Açores têm a razão em criticar Lisboa. Primeiro, não exclusivamente em relação a este Governo da República, mas em relação a vários governos da República, como nós já tivemos líderes partidários regionais sentados na Assembleia da República e que sobre esse assunto fizeram nada. Nós temos neste momento uma situação em que o processo já se iniciou e que houve um governo que tomou a decisão de avançar. Se me perguntassem, mas então está satisfeito com o andamento deste processo? Obviamente que não. O que é que aconteceu às verbas que estavam no orçamento em 2018? Deixe-me só concluir o meu raciocínio. Obviamente que não. Mas há coisas que nenhum governo controla. Um governo não controla que haja uma impugnação judicial de um concurso público e que isso atrase tudo. E foi o que aconteceu neste caso. E, portanto, mas se me falar assim, olha, por exemplo, o caso da Universidade dos Açores está satisfeito? Claramente que também não. Iria colocar essa questão. É uma falta à palavra dada.
já devia de estar resolvido. O compromisso foi assumido, não foi dentro de quatro paredes. Não é mais uma razão para se criticar Lisboa e o governo de António Costa? Aquilo que foi falado no Dia da Região não foram esses assuntos. Mas estou-lhe a colocar se isso não são motivos suficientes para que a região se sinta injustiçada. Mas mesmo que concordemos aí, Paulo Simões, o que foi referido no Dia da Região não foram esses assuntos. O que foi referido no Dia da Região não foram esses assuntos. Foi o Conselho de Concertação Territorial, em que eu acho que a crítica não tem razão. E eu vou-lhe perguntar também sobre isso. A crítica não tem razão. Já podemos falar disso, estava mais para o final, mas podemos falar disso. Não acha que os Açores saem subalternizados nesse Conselho Territorial? Eu acho que não, mas repare, mesmo que se considere, por hipótese, que poderia haver aqui uma questão, mas isso não começou agora. O Conselho de Concertação Territorial existe desde 2015. Exatamente no mesmo figurino. Então e agora é que se levanta o problema? Agora é que foi aprovado. Não foi, desculpe, isso é errado. O Conselho de Concertação... Mas é o que sai. Não, eu peço desculpa, Paulo Simões. O Conselho de Concertação Territorial existe desde 2015, criado por uma resolução do Conselho de Ministros. Era primeiro-ministro o Dr. Pedro Passos Coelho. Certíssimo. Se me diz assim, olha, mas acha que podia haver outra solução? Eu acho que sim. Isso impediu-me de me sentar nas reuniões do Conselho de Concertação Territorial como Presidente do Governo e de tentar resolver aquilo que era importante resolver para os Açores. Não, não me impediu. E resolve-se nesse Conselho? Algumas coisas. A minha pergunta é esta, que era que eu tinha mais à frente, mas que já antecipou, que é: esse é o palco ideal para tratar dos assuntos das autonomias dos Açores e da Madeira? E pela Madeira falaram os madeirenses. Peço desculpa, mas há aqui um erro. O Conselho de Concertação Territorial não se destina a tratar dos assuntos das autonomias regionais dos Açores e da Madeira. E porquê é que os Açores estão lá? Destina-se a tratar de políticas do Governo da República que também têm impacto nas regiões autónomas e que por isso elas devem também estar representadas. Ao nível das regiões municipais, dos concelhos? Não. Tem também esse impacto. Mas vamos voltar atrás. Mas repare, eu acho que aquilo que foi feito no Dia da Região, esse exemplo é um deles. Ou seja, uma coisa que existe desde 2015 e agora tem ainda a ironia de quem criou esse Conselho de Concertação Territorial ter sido um governo do partido político que agora está no governo regional. E aqui este governo deu continuidade. E que lança as maiores invectivas, as maiores críticas. Bom, vamos ter calma. Eu acho que é preciso centrar-nos naquilo em que efetivamente as regiões autónomas, e no caso dos Açores em alguns aspectos, têm razão, devem concentrar esforços para resolver e deixar aquilo que me parece ser uma situação mais de guerrilha do que propriamente. Mas voltando um pouco atrás, e Vasco Cordeiro colocou a questão da Universidade dos Açores, que era outra das questões que eu aqui tinha e tenho, a 28 de junho do ano passado, a reitora, na sua tomada de posse, disse que o contrato de programa que previa 1.200.000 euros continua por concretizar. A minha questão é: o que é que deve um governo regional, e já foi presidente de 3 governos regionais, dois, sim, o terceiro não conseguiu. Ganhei as eleições, mas... O que é que pode fazer? O que é que deve fazer? Não é reclamar, não é pedir que sejam cumpridos os compromissos? Claramente, mas não foi isso que foi feito no dia. Estou-lhe a perguntar. Mas eu estou-lhe a responder, claramente, mas não foi isso que foi falado no dia. Sim, mas agora eu não estou a falar do dia da região, estou a falar enquanto governante, o que é que deve ser feito? Mas a questão é exatamente esta, Paulo Simões, pelo menos na perspectiva como eu a vejo, não é? Há assuntos em que, e não se trata de reclamar, quer dizer, trata-se de trabalhar para resolver as situações. Mas não há aqui um desrespeito do Governo da República para com os Açores. Eu vou-lhe dar dois exemplos concretos. O exemplo da universidade e o exemplo da cadeia, do estabelecimento regional. Se no Governo regional, como Presidente do Governo, eu tivesse adotado a atitude que acho que agora estão a adotar, eu nunca tinha convidado o Sr. Ministro da Ciência na altura e o Sr. Reitor para se sentarem à mesma mesa no Palácio de Santana, na presidência do Governo, para tentarmos resolver o assunto. Se eu tivesse adotado a mesma atitude em relação ao estabelecimento prisional, que agora parece ser, enfim, a prática, nunca tinha diligenciado no sentido de dizer ao Governo da República: está aqui o terreno para fazer o estabelecimento prisional, o terreno está aqui, os senhores agora que avancem com o resto. Mas portanto, o que é certo é que... o que é certo é que esse investimento
Está atrasado, mas está a avançar. Mas é satisfatório? É satisfatório? Não é. Essa não que é a questão. Claro que não é satisfatório, mas está a avançar. Nós não podemos encarar esse investimento como se ele pura e simplesmente não existisse, como se já não tivesse a primeira fase concluída, mas a questão é como que se não tivesse já prestes, pela informação que eu tenho, prestes a ser lançado o concurso público, sim, resolvida a atrapalhada do Tribunal. Por exemplo, a questão do Manuel Leitor, o Ministro da Ciência e Tecnologia, que veio cá anunciar os tais 1.200.000 euros. Não se sente fraudado, não se sente enganado de alguma forma? Mas eu já acabei de dizer que sim. E, portanto, isto não é motivo para que os açorianos se sintam injustiçados? Mas não foi isso que foi feito no Mas Dia da Região. Mas eu não estou a falar do Dia da Região, sou eu que lhe estou a perguntar. Não, o Paulo Simões é que introduziu o Dia da Sim, Região. mas já passámos o Dia da Região. Agora estou-lhe a perguntar, não, claro que a Vasco sim. Cordeiro, líder Esse do PS, assunto... se não deve o PS também dos Açores insurgir-se contra Lisboa. O PS dos Açores o que tem feito sobre esse assunto, como sobre o estabelecimento prisional, é procurado resolver o assunto. Como? Como? Através dos deputados da Assembleia da República, através de contactos Tivemos com o um deputado da Assembleia República. da República aqui, açoriano, a dizer que a questão da universidade estava resolvida, que tinha falado com a Ministra e afinal não está. Paulo Simões, a questão da universidade, para lá caminhamos. Para lá, já devia estar... Deixa-me fazer uma pergunta. O Deixa-me governo de só António terminar, Costa... Sim. Já devia estar resolvido. Já. Estamos inteiramente de acordo com esse assunto. Acha que eu posso estar satisfeito... Não sei, estou-lhe a perguntar. E eu estou-lhe a responder. Acha que eu posso estar satisfeito com um ministro que, após uma reunião comigo e com o anterior reitor da Universidade dos Açores, diz: nós vamos fazer assim. E passados não sei quantos anos esse assunto ainda não está resolvido. Por inércia da parte dele, acredito, que nunca colocou o assunto como devia ter sido colocado no âmbito do Governo da República. Já não vou ao ponto de lhe chamar incompetente, mas foi uma situação de inércia, de incapacidade. Ninguém pode estar satisfeito com isso e eu não estou. Agora, nesse assunto, claramente, que é um assunto que interessa resolver quanto antes e é nesse sentido que se está a trabalhar. Vamos avançar em relação ao orçamento para 2023, o orçamento que está em vigor. Vasco Cordeiro afirmou tratar-se de um orçamento amigo dos 5 partidos que suportam o governo. Em que sentido, pergunto eu? Porque serve aquilo que são os interesses políticos desses 5 partidos e não serve aquilo que a região necessita neste momento. Repare, a Iniciativa Liberal impôs ao Governo Regional a situação do endividamento zero. O Governo Regional aceitou o endividamento zero porque já sabia que se não aceitasse, caía. Era a linha vermelha da Iniciativa Liberal. Essa é a solução adequada para os Açores. Neste momento, não é. E não sou eu que o digo só. Ou melhor, não sou só eu que o digo. O Paulo Simões tem um anterior secretário das Finanças deste governo, o engenheiro Bastos e Silva, que num dos seus artigos de opinião para o Açoriano Oriental coloca exatamente a questão. O Paulo Simões tem o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada que coloca exatamente a questão. É que vamos a ver aqui uma coisa. Alguém duvida ou alguém contesta a questão do endividamento zero? Feito desta forma, claro que sim, porque a dívida continua a existir. Paulo Simões, a dívida continua a crescer. Só que em vez de ser dívida que é assumida pela região, quem está a suportar essa dívida são as famílias e as empresas dos Açores, com pagamentos a fornecedores em atraso, pagamentos de apoios em atraso, e, portanto, a dívida continua a existir. Só que, em vez de ser o governo na região que a assume e que a suporta, transfere essa responsabilidade para as famílias e para as empresas. Acha isso correto? Estava a dizer que este governo está refém da política do endividamento zero. Como? Este governo está refém dessa política de endividamento zero. Eu acho que este governo está refém da política do endividamento zero e tem outra situação que é mais grave. É que é notório, para quem acompanha estas coisas, que o orçamento para 2023 foi feito no pressuposto que a meio do ano haveria um orçamento retificativo. Ouviu-se falar nesse cenário, sim. Foi feito neste pressuposto. Entretanto, acontece a azia da Iniciativa Liberal. Claro que o Governo agora não se atreve a apresentar um orçamento retificativo. E tudo isto tem consequências. Em abril deste ano, Paulo Simões, que são os últimos dados que existem do ponto de vista de execução orçamental, a região voltou a bater o recorde
nesse período, face a períodos anteriores, desde que há registro, de déficit. Em 2000, já não tem a ver com o endividamento zero, mas tem a ver com a forma como a questão está a ser gerida, a região está a ser gerida do ponto de vista das finanças públicas. Em 2022, nós tivemos um déficit de 418 ou 16 milhões de euros. Uma dívida pública que no quarto trimestre de 2022 ultrapassou os 3 mil milhões de euros. Mas não há condições extraordinárias que justificam esses valores? Um cenário de guerra, inflação, são argumentos que vamos ouvindo. Estou-lhe a perguntar assim. Eu não me parece que exista, porque se você olhar para o lado da receita, o que vê é que o Governo Regional está a receber cada vez mais dinheiro. Por via da inflação. Não só. As transferências da República. O que é bom ter presente este dado, porque com os números demonstra um bocadinho como é falsa a questão do garrote financeiro. Não há garrote financeiro da República. As transferências da República para os Açores entre 2020 e 2023, sabe quanto é que subiram? Mais de 100 milhões de euros. Mais de 100 milhões de euros. Entre 2020 e 2023, as transferências da República para os Açores subiram mais de 100 milhões de euros. Nós temos à nossa disposição fundos comunitários já lá vamos. 2,5 vezes superiores àquilo que é o habitual entre os quadros comunitários. Já lá vamos. Ainda nesta questão da economia e finanças, entrando mais a fundo neste cenário, o PS e Vasco Cordeiro têm alertado para o aumento significativo dos custos com a energia. Os próprios empresários também se têm queixado do mesmo. A resposta do Governo Regional é o Solineres. Pergunto-lhe se, na sua perspectiva, esta é a resposta que as empresas necessitam. Não, não é. Por vários motivos. Primeiro, mesmo considerado em abstrato, porque não é só para as empresas beneficiarem do Solineres, têm que fazer investimentos. Solineres, assim aqui é exato. É? Uhum. E, portanto, aquilo que eu já ouvi colocada a questão ao Presidente do Governo, se ponderava a criação de algum apoio para a energia elétrica, e a resposta foi, claramente, não, vamos sensibilizar a entidade reguladora. E eu acho que isso é profundamente negativo. As empresas, sobretudo aquelas, não é sobretudo aquelas, o custo de energia elétrica para empresas aumentou para cima de 60%. Isso é razão mais do que suficiente para criar medidas que possam ajudar essas empresas. Mas há uma segunda razão. E para as famílias também cresceu. Mas há uma segunda razão, é porque o Solineres está a ser um flop. Está atrasado. O Governo diz que está a acelerar o processo. O que só reconhece que está atrasado. Não está a funcionar bem. E seria a solução que as empresas precisavam? Não, não é só. Não é só. Não é só isso. Seria a Madeira, bom. Por exemplo, teve um programa de apoio às empresas. Exato. Ora aí está. Ora aí está. Não, a resposta não é só o Solineres. Mesmo que o Solineres funcionasse bem, coisa que não está a acontecer. Até porque é um programa específico, aliás, com prazos específicos de funcionamento. É bem o retrato, o Solineres acaba por ser bem o retrato desta, enfim, da ação do Governo nessas matérias, em que está a atrasar-se, leva muito tempo a decidir, leva muito tempo a pagar, e isso prejudica as verbas que o Governo promete que vai executar, não o faz, diz uma coisa e faz outra. Por exemplo, o plano de investimentos de 2022, sabe qual foi a taxa de execução que teve? Cerca de 65%. Já lá vamos. Deixa-me só colocar esta questão antes, que tem sido crítico da decisão deste Governo em baixar impostos nos Açores. Porquê? Vamos talvez explicar melhor. Alguém discorda de baixa de impostos? Eu não discordo. Mas parece que discorda. Não. Eu não discordo. Aliás... Até porque em 2012 era para a escolha de Primeiro-Ministro, o senhor disse ser necessário garantir a redução fiscal em sede de impostos para que a região continue a pagar menos impostos que o continente e a Madeira. Exato. Portanto, não há aqui um contrassenso entre aquilo que diz mas hoje... Se me der a oportunidade, claro que se me der a oportunidade... Está aqui para isso. O que é que o Governo Regional fez? O Governo Regional, mais uma vez, por motivos para garantir o apoio da Iniciativa Liberal, porque se vir no programa eleitoral
do PSD não é isso que consta, não é a redução fiscal nos termos em que foi feita, mas esqueçamos esta parte. As motivações, muito bem, foram para garantir chegar ao poder. Nos acordos que os partidos fazem para governar, ao longo da história, por isso é que eu estou a dizer. Por isso é que eu estou a dizer, não é? Mas o que é que foi feito? Olhou para o lado dos impostos e resolveu aplicar a taxa máxima em tudo. Apenas porque era... Que era a que estava em vigor antes da Troika, certo? Exatamente. Aplicou e que não era a que vigorava antes. A taxa máxima a tudo. Qual é essa? O que é que isso acontece desde logo? Bom, acontece desde logo que é o seguinte. Como qualquer família ou qualquer empresa sabe, se cortar na coluna das receitas, que é isso que a região faz quando mexe nos impostos, tem que olhar para a coluna das despesas. E o Governo não fez isso. Pelo contrário. O Governo continua a aumentar a despesa e baixou a receita. Por isso é que o crescimento da dívida, o crescimento do déficit... Mas os economistas sobre isso dividem-se, porque há economistas que concordam com a redução, outros que não, e a teoria é de que, reduzindo os impostos, depois por via do consumo se vai buscar... Isso é o trickle-down economics. Mas isso também já desde o Sr. Reagan que isso já se... Não estou a inventar nada, como sabe. Claramente, não é isso que eu estou a dizer. Mas percebe o que é que eu estou a referir. Sim, também aqui. percebo. Não há aqui um certo e um errado, Em relação a estas teorias que refere, nós temos uma grande vantagem. É que nós, neste momento, 3 anos depois, ou 2 anos depois, já temos números para ver, não é? E quais são os números que nós temos? Temos uma dívida que aumentou em 2 anos, anualmente, nestes 2 anos, 21 e 22, 3 vezes mais do que aumentou anualmente durante os governos do Partido Socialista. Em 2 anos, a dívida da região aumentou 600 milhões de euros. Nós temos um déficit que está a bater todos os recordes. Em 2022, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, já ultrapassamos os 400 e tal milhões de euros. Nós temos um crescimento de despesas correntes, nós temos um crescimento bastante significativo de despesas com aquisição de bens e serviços, enfim, tudo são opções do Governo, obviamente. Agora, da maneira como isto foi feito, é que me parece que é a forma errada. Porque o Governo olhou para a parte da redução fiscal. É legítimo. Mas a responsabilidade impunha que olhasse também para a parte da despesa. E não o fez. Segunda razão. E que, no fundo, esclarece a questão do Partido Socialista, é inimigo da baixa de impostos. Não, porque em 2012 até defendia a baixa de impostos. E defendo. E tanto defendi em 2012 que em 2015 fiz, como Presidente do Governo, houve um acordo com o CDS-PP exatamente para a baixa de impostos depois da Troika. Mas não utilizando a margem máxima. Exato. Porquê? Porque o que nós fizemos em 2015, e que é isso que eu acho que está em falta nesta concessão, foi privilegiar o desagravamento fiscal sobre os rendimentos do trabalho, especialmente nos primeiros escalões, especialmente naqueles que menos ganham. O que é que isto fez? Beneficiou sobretudo quem mais ganhava. Se voltar a ser Presidente do Governo em 2024, vai subir os impostos? Não, Paulo Simões. A questão, eu percebo o interesse, obviamente, jornalístico da questão. Mas e não de filosofia económica para a região? Não é algo que neste momento esteja em cima da mesa. Eu acho que é importante vermos. É importante. Sim, mas eu faço-lhe a pergunta porque vai ser, enfim, imagino que sim. Eu agradeço a sua confiança. Não, ir-me a responder que eu vou-lhe perguntar isso no final da entrevista. Eu agradeço a sua confiança. Imagino que vai ser candidato. Se vencer as eleições, a pergunta é: qual é a sua política de impostos se vencer as eleições? Paulo Simões, nós precisamos de uma política de impostos que beneficie quem menos ganha, No fundo, aquilo que não foi feito desta vez. Isso significa subir impostos? Não significa subir impostos. Aliás, eu acho que é curioso constatar esta mensagem que os 5 partidos desta coligação tentam desesperadamente passar. Nós temos uma margem de 30% para baixar. Quem é que baixou mais impostos na região? Foi quem baixou desses 30%, pelo menos 20%, ou foi quem agora baixou 10%? Eu percebo o que é que está a dizer. É que o PS baixou 20%. Dentro desta Podia margem ter baixado 30%.
Pois podia, mas há outros aspectos que devem entrar. Eu posso ver isso ao contrário. Exato, mas há outros aspectos, já o explicou. Vasco Cordeiro. E, portanto, essa ideia de que o PS não quer a redução fiscal e que o PS vai subir impostos, ganhar... Tem a oportunidade de esclarecer. Não vai fazer isso. Isso é falso e, portanto, o que é necessário ter em conta é exatamente a forma como estas coisas se fazem e o sentido de responsabilidade que deve existir. Coisa que eu acho que não existiu só para perceber, nessa abordagem. Para fecharmos esta questão. Só para concluir o raciocínio. E que foi mais um exemplo desta coligação de 5 partidos que Mas Vasco entenderam... Cordeiro, permita-me só para fecharmos isto, para retirar a minha dúvida. Portanto, critica esta opção do governo regional, deste atual governo regional, de ter reduzido os impostos. Mas se vier a ser governo no futuro, o contrário disto é repor os impostos como eles estavam. Mas também diz que não vai fazer isso. Paulo Simões, nós estamos a 2 anos das eleições. 1 ano e tal. 2 anos das eleições. E, portanto, há aqui um conjunto de dados, de elementos, de informações que... Qual é o caminho que as finanças regionais vão levar? Nós vamos precisar de um resgate? Os Açores vão necessitar de um resgate? Pergunto-lhe, eu admito esse cenário. Isso é o que eu pergunto, pelos dados que tem. Você tem em 2022 um déficit de 400 milhões, tem uma dívida pública que já vai nos 67% ou 68% do PIB. Está a fazer o caminho. Repare, e não vale a pena a justificação, que é a justificação dada que, isto é tudo a guerra da Ucrânia. Que tem impacto. Paulo Simões, mas se fosse assim, a Madeira e o país também faziam o mesmo trajeto, não é? Acho que faz sentido. Eu percebo. Faz sentido essa lógica ou não? Mas o que acontece é que os Açores estão a fazer exatamente o caminho inverso do que está a fazer a Madeira e o continente. O que é que isso quer dizer? A Madeira melhora as suas contas públicas, déficit e dívida, e os Açores pioram o déficit e a dívida. A República melhora o déficit e a dívida e os Açores estão a piorar o déficit e a dívida. Isso quer dizer que o problema não é... Aliás... O problema não é da governação. Eu acho que o problema é da governação. Vasco Cordeiro, tem vindo a... E isso tem consequências, isso não é essa questão. Isso tem consequências práticas muito concretas. Basta ver aquilo que o governo disse que ia investir e que em 2022 ficou-se pelos 20%. Temos que avançar. Vasco Cordeiro tem vindo a alertar para os atrasos na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Considera que há o risco de os Açores falharem metas e marcos deste PRR? Está preocupado, já o manifestou, e pergunto-lhe também sobre o novo quadro comunitário de apoio da região, o Açores 2030. O PS já disse, e o Vasco já disse, estar preocupado com a falta de transparência do Executivo açoriano, ou seja, envolvendo isto tudo num pacote. Como é que está a olhar para a execução dos fundos europeus nas suas várias vertentes e que preocupação é essa que tem? Eu acho que os Açores estão a ficar para trás nessa parte. No PRR, e não sou eu que digo que é o perigo de perder, de não cumprir marcos e metas. Não sou eu que digo isso. Se ler como acredito que tem lido, os relatórios do Conselho Económico e Social, está lá escrito. E mais, a cada avaliação a situação não está a melhorar, a situação está a piorar. A cada avaliação agravam-se os marcos e as metas incumpridos. E, portanto, isso quer dizer alguma coisa. É uma situação grave para os Açores. Eu acho que é. Então, nós perdermos fundos comunitários, mas isso passa pela cabeça de alguém. Mas há esse risco mesmo, na sua opinião? Eu acho que há este risco. Não só no PRR, como no próprio programa operacional. No Açores 2030, no Açores 2020. Paulo Simões, no Açores 2020, quem disse que havia o risco de perder fundos comunitários nos programas operacionais, melhor dito, não fui eu, foi o diretor regional do planeamento deste governo. Aliás, o PS já disse ter a informação de diversas fontes de que a execução dos fundos comunitários está atrasada no Açores 2020. Portanto, não é preciso... E em relação ao 2030, o que tem dito é que não tem documentação para perceber o que é que se passa. Em relação ao 2020, a informação é pública. Sim, se consultar a página... Mas para além da dessa, agência, o PS tem outras informações. Se consultar, verá que os Açores, que sempre foram conhecidos por uma excelente execução de fundos comunitários. Recordo do Dr. Durão Barroso, então Presidente da Comissão Europeia, numa visita aos Açores, a elogiar a capacidade de execução dos fundos comunitários. Era então Presidente do Governo Nacional. Deixe-me só concluir. Os Açores, que estavam sempre na posição cimeira da execução de fundos comunitários, neste momento caíram para a 5ª posição.
isto não preocupa. Perdermos fundos comunitários não preocupa. Termos que dizer a Bruxelas, ao Governo da República, olha, desculpa lá, mas nós não conseguimos executar essas verbas que os senhores... E porquê é que não estão a conseguir executar? Falta de verbas? Em parte será isso. O PS tem apontado nesse sentido. Em parte será isso. Falta de capacidade de mobilizar, falta de capacidade de operacionalizar aquilo que deveria ser. Mas dou-lhe mais um exemplo. No Programa Operacional 2030, o nosso Programa Operacional foi aprovado em dezembro do ano passado. A regulamentação nacional, porque ela também é necessária, para executar esses fundos, foi aprovada em março. Em abril, tinha já regiões do continente, de programas operacionais regionais do continente, a lançarem avisos públicos para utilizar essas verbas. Já viu algum aviso público publicado dos Açores? Foi dito apenas que seriam lançados. Não há. Não Mas tem. foi o que eu ouvi, tal como eu não ouvi. Tem. Não tem. E, portanto, isso preocupa, claramente. E preocupa porquê? Porque entre 2027 e 2021 e 2027, os Açores têm à sua disposição mais de 3.200 milhões de euros de fundos comunitários para utilizar. Isto implica ter a administração regional, ter o governo regional completamente focado neste assunto. E não está? Não está, claramente que não está. Não está desde logo, porque não tem as condições políticas para estar. Como é que é possível o governo regional estar focado neste assunto se de 2 em 2 meses tem um dos 5 partidos da coligação que diz vamos embora, rasga, faça, aconteça e não sei o que, não sei o que mais. Está a exagerar um bocadinho. Não estou, Paulo Simões. Faça o histórico. Eu percebo. Paulo Simões, eu percebo faça o histórico. Uh... E, portanto, tudo isto, 3.200 milhões de euros compara com cerca de 1.500 milhões de euros em anteriores quadros comunitários. Esses valores foram ainda negociados pelo anterior Governo Regional. Mas é essa a dimensão que nós estamos a falar. Nós estamos em meados de 2023. Já imaginou esse cenário de perdermos fundos comunitários? Os empresários que estão aí fora, os açorianos que mesmo em termos de investimento público, já se apercebeu do que é o drama da região dizer nós não conseguimos utilizar. Eu acho isso uma coisa absolutamente dramática, irresponsável da parte deste governo. Vamos andar na frente porque o tempo urge. O PS recusou todas as propostas de revisão constitucional sobre autonomias regionais, justificando aguardar pelo trabalho que está a ser feito nos parlamentos, quer dos Açores, quer da Madeira. A minha pergunta é porque é que decidiram não aproveitar esta janela que só se abre, em termos regulares, de 5 em 5 anos? Por 2 motivos. Em primeiro, porque é um trabalho que está a ser feito no Parlamento dos Açores e que não está concluído. E que tem relevância para esse assunto. Também há um trabalho que está a ser feito na Madeira e que não está concluído. E, portanto, eu acho que por uma questão de respeito pelas autonomias regionais se deve aguardar por esse trabalho. Em segundo lugar, porque há a disponibilidade, manifestada desde logo pelo secretário-geral do PS, pelo Dr. António Costa, de encarar essa questão das autonomias regionais no âmbito de uma revisão extraordinária. Que não depende só de um partido, é preciso 4/5 dos deputados. É certo. Os 2 maiores partidos conseguem isso. Mas há um terceiro aspecto, é que tem muito mais força do ponto de vista político se a região aparecer unida com propostas sobre esta matéria do que aparecer desgarrada como neste caso apareceu, com uma agravante. Não podiam ter consensualizado algumas medidas em que já estão de acordo? Eu acho que o trabalho que está a ser feito é o trabalho correto. Mas deixe-me falar da agravante. É que nesta matéria diz-se uma coisa em Lisboa e diz-se outra nos Açores, nomeadamente o PSD. O PSD nos Açores, que teceu loas à proposta que o PSD Nacional apresentou sobre as autonomias regionais. Mas eu acho que é uma proposta para utilizar a expressão do Dr. Guilherme Silva, da Madeira, é gato por lebre. No que tem a ver com autonomias regionais, é gato por lebre.
Extinção de representante da República. A informação que Paulo Simões tem é que toda a gente defende a extinção de representante da República. Temos todos a mesma informação. Muito bem, mas sabe qual foi a proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República? Substituiu o representante da República pelo mandatário do Presidente da República, que passa a nomear o Presidente do Governo, passa a promulgar a legislação regional. Acha que isso é aceitável? Todos nós aqui defendemos a extinção da proibição dos partidos regionais. É isso que tem havido, como eu. Mas sabe o que é que faz a proposta que o PSD surge de seu loas e apresentou na Assembleia da República? Mantém a proibição de partidos regionais. O que nos remete para a severa, a tal comissão, Mantém e esta atual, não levaram demasiado Paulo tempo Simões, para decidir estas questões. Na questão do mar, mantém exatamente a mesma coisa. A pressa é má conselheira. Mas é uma pressa... Sobretudo, isto já leva anos este trabalho. E é um trabalho que tem produzido resultados, aliás. Não estou a dizer o contrário, estou a dizer que já leva muitos anos. Já é natural que leve. Não seria de esperar que agora já estivesse concluído. É um trabalho que agora se complicou mais, porque obviamente agora com mais partidos no Parlamento Regional é necessário fazer o esforço de consensualização, e eu acho muito bem que se faça esse esforço de consensualização. Aliás, mas já lá vão 5 anos? 5 anos? Seguimento... 5, 6 anos? Desde a instituição talvez, da severa. à volta disso. Aliás, em consonância com aquilo que há pouco lhe referi, eu acho que tem muito mais força se surgir uma posição unânime da parte da Assembleia Regional do que irmos assim desgarrados. E, sobretudo, com esta agravante, que é dizer uma coisa na região e depois na Assembleia da República fazer outra. E mais querer convencer de que a proposta apresentada na Assembleia da República é uma proposta de avanço da autonomia. Não é. É gato por lebre. Vamos avançar, continuando em termos de revisão. Vamos olhar para, e falou da Madeira, vamos falar da Lei das Finanças Regionais. Como é que encara esta revisão da Lei das Finanças Regionais e se concorda com esta ideia de Açores e Madeira apresentarem uma proposta conjunta para a alteração, para a revisão da Lei das Finanças Regionais? Eu não vejo problema nenhum de ser feito um esforço de consensualização. Mas há, à partida, um problema que se coloca aí. É que a realidade dos Açores não é comparável com a realidade da Madeira. E eu sou capaz de compreender, obviamente, que o esforço da região autónoma da Madeira será o de cada vez mais esbater a diferença entre aquilo que recebe e aquilo que recebe a região autónoma dos Açores. Percebe isso? Não concordo. Não é possível. São realidades distintas. São realidades distintas. A Lei de Finanças das Regiões Autónomas atual... A Lei de Finanças das Regiões Autónomas atual contempla 3, vamos lhe chamar, componentes, para além da questão dos impostos. Todos os que são gerados estão na região, só por si já dá, enfim, para uma reflexão muito interessante. Tem a parte de transferências a título de coesão e tem também uma componente a nível de sobrecustos. Logo aí, essa realidade é muito diferente. Aquilo que os Açores necessitam e que foi posto em causa na última alteração da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Eu não quero voltar sempre ao mesmo, mas foi uma alteração promovida ainda pelo Dr. Passos Coelho. Foi esbater essa diferença. E, portanto, não é uma questão de nós estarmos... Não, as realidades são diferentes. E, portanto, fazer este esforço conjunto, eu não vejo problema absolutamente nenhum em dialogar. Desde que salvaguardem as diferenças. Agora, há aqui questões que eu não estou a ver como é que se ultrapassam, dos Açores terem direito a receber mais verbas, substancialmente mais verbas do que a Madeira, porque são realidades completamente diferentes. Vasco Cordeiro, estamos na reta final, que isto o tempo passa depressa. O próximo ano é tempo de eleições europeias. O PS Açores já tem definido a sua estratégia e já tem candidatos pensados para as europeias de 2024? Não tem candidatos definidos para as europeias de 2024, muito embora seja este um processo que está em cima da mesa. Mas já pelo menos o perfil dos candidatos? Eu próprio estou obviamente já a refletir sobre esse assunto e a pensar sobre esse assunto. Mas já um perfil desenhado, pensado? A seu tempo. Nestas coisas, permita-me, sabemos sempre que há negociações com os partidos respectivos em Lisboa. Temos memória de líderes que impuseram determinados candidatos. A minha pergunta é, tendo em conta a regra das cotas, isso pode obrigar o PS Açores a escolher um perfil diferente daquele que tem eventualmente pensado?
Paulo Simões, o que eu lhe posso dizer sobre isso é o seguinte. Eu tenho a felicidade, pelo menos, de, nesse tipo de conversas com o PS Nacional, ter encontrado sempre a maior abertura e a maior disponibilidade para encontrar soluções satisfatórias também para a representação dos Açores nesse âmbito. Neste momento não existe um deputado no Parlamento Europeu nas listas do PS, um deputado açoriano, por razões trágicas que nós todos sabemos quais são, mas nunca estive confrontado com uma situação como, por exemplo, o PSD esteve confrontado da última vez. E espero que essa abertura e que essa disponibilidade continue, também nesse pressuposto que estou a refletir e a trabalhar nesse assunto. Se não fosse presidente do Partido Socialista dos Açores, admitiria ser candidato a eurodeputado, uma vez que está na Europa e pelo que percebemos, tem gosto nas questões europeias? Eu acho que uma coisa, o facto de ter gosto nas questões europeias, não invalida outra que para mim é muito importante, é que o meu compromisso é com os Açores. Já respondeu à minha pergunta, portanto vai ser candidato à liderança em 2024. O meu compromisso é com os Açores. Eu bem sei que alguns dos meus adversários políticos, num ato supremo de generosidade e de bem-querença para comigo, me querem enviar para Bruxelas. Aliás, insistem nisso. Algumas vozes são socialistas também. Insistem nisso. Reconhecendo o mérito do seu trabalho. Fico, enfim, penhoradamente agradecido, quer a uns, quer a outros. Mas o que eu gostava de dizer é o seguinte: o meu compromisso é com os Açores. Eu, neste momento, tenho um cargo, sou presidente de uma instituição europeia, o Comitê das Regiões. Não faço tensões, ou melhor, dito de outra forma, faço tensões de vou ser candidato a presidente do Governo Regional nas eleições de 2024, ou, se elas acontecerem antes, nas próximas eleições regionais, melhor dito. É esse o meu compromisso. Tenho sido aliciado das mais diversas formas, mas para mim esse ponto é essencial. Vou-me submeter novamente ao julgamento dos açorianos com aquilo que quero que seja um projeto de futuro para a nossa terra, para a nossa região, e os açorianos decidirão. Como as eleições regionais são depois das eleições europeias. Daí fica respondido que não, eu não sou candidato às eleições europeias. Muito bem. Muito obrigado, Vasco Cordeiro, por ter vindo à sua TSF. Eu é que agradeço, Paulo Simões, a disponibilidade e o convite, mais uma vez. Muito obrigado.